Ao começar a montagem, você com a peça 1 irá posicionar o servo por cima e depois rosqueá-lo com os parafusos que vêm no pacote do servo. Após isso, você vai colocar a peça 2, que é a tampa, colocar o movimentador do servo e rosquear em seu centro o parafuso que vem no pacote do servo. Você vai colocar a peça 3 no centro, nas seguintes marcações para parafuso. Depois disso, você com o parafuso estrela vai inserir ele até atravessar os dois lados e pelo outro lado você vai inserir uma porca para ficar bem fixo. Nesse caso, eu segurei a porca com a mão e rosqueei o parafuso, não é necessário apertar muito. Você tem que repetir a mesma coisa para o outro lado. Após isso, você vai colocar a peça 4 no centro da peça 3. Ela ficará dessa forma. Você prenderá com o metal 1. Após isso, você vai colocar o movimentador do servo na marcação indicada. O movimentador do servo está localizado na parte mais estreita da peça 4. Nesse caso, eu usei a chave de fenda para posicioná-lo. Após isso, você vai utilizar um dos pares da peça 5 e colocar o servo. Após encaixado com o servo, você vai colocar ele no lado onde você posicionou o primeiro movimentador do servo. E parafusá-lo com o parafuso de entrada reta e uma rosca. Nesse caso, eu posicionei primeiro a rosca, atravessei o parafuso e depois o apertei. Faça a mesma coisa para o outro lado. Do lado oposto, você vai colocar o segundo par da peça 5 dessa forma com a peça 6. Mas antes de colocar a peça 6, você deve fixar o movimentador do servo na mesma. Coloque primeiro a peça 6, logo em seguida o servo, o segundo par da peça 5 igual você colocou no lado anterior. Certifique-se de que o movimento está correto e parafuse o servo, da mesma forma com o outro lado.
Mais uma vez, veja se o movimento das peças estão corretas e estão aderindo ao servo motor. Após isso, eu posicionei a peça 7 e 8 para ver como ela fica. Ela fica assim. Tendo isso em mente, eu parafusei-a com as roscas e parafuso. Dessa vez, usei um parafuso da cabeça estrela e uma rosca travada. Com o auxílio do mesmo alicate, eu apertei-a. Cuidado para não ficar muito apertado, pois não irá ter movimentação na peça. Após isso, eu posicionei a peça 8 e passei um parafuso da cabeça estrela, seguinte uma porca. Com o auxílio do alicate, aperte ela um pouco, mas novamente cuidado para não prender, não apertar muito, pois se a parte ficar muito apertada não haverá movimentação da peça. Após isso, eu posicionei a peça 9 e a rosqueei da mesma forma que as outras, com um parafuso de cabeça estrela e uma porca. Posicionei a peça 10 para que ela ficasse assim. E a rosqueei da mesma forma que as outras, com um parafuso de cabeça estrela e uma porca. Prenda a outra ponta da peça 10. Nesse caso, eu coloquei a peça 12 e acabei não percebendo. Eu retirei e coloquei, mas vamos dar continuidade. Parafuse a peça 12, como você está vendo. Logo após isso, posicione a peça 11, que sem perceber eu acabei pulando. E após isso, encaixe-a e parafuse-a nos dois lados. Aí eu estou fazendo o teste de movimentação se está correto. Prossigo para a parte das garras. A parte das garras só tem 4 tipos de peças. Apesar de tão pouca, ela é um pouco mais complicada, preste bastante atenção. Primeiro você coloca o servo de cabeça para baixo nessa posição. Após isso, rosqueia com os parafusos que vêm na embalagem do servo.
Faça a mesma coisa para o outro lado. É um pouco mais complicado de se colocar por causa do pouco espaço, mas você irá conseguir. Após isso, você irá pegar a peça 1 e a peça 2 da garra e irá uni-las, elas são de encaixe. Após encaixá-las, você irá colocar um parafuso de baixo para cima. A parte da coroa da garra fica posicionada atrás e você vai parafusá-la em uma das extremidades. Lembrando para não apertar muito, pois se apertar muito não terá movimentação na garra. Após isso, pegue a garra 2, que é a terceira peça da parte da seção das garras, retomando o parafusamento da garra 1 é feito de baixo para cima e o da garra 2 é feito de cima para baixo, como mostra o vídeo. Após isso, já se tem uma movimentação na garra. Abra as duas e posicione de maneira que quando as feche, fiquem no centro. Após isso, você irá colocar a última peça, a 4. Depois de encaixá-la, você vai colocar o movimentador do servo e após isso parafusá-lo com o parafuso que vem na sua própria embalagem.